Boa tarde, porque hoje é sábado e o NET é show. Nosso programa hoje redondinho vai fazer uma homenagem ao Dia do Pediatra, uma entrevista que vale a pena você esperar. Rafael Correia conversa com um jovem advogado que faz sucesso no direito trabalhista em São Paulo. E nós vamos de viagens por aí afora. Aguardem. De Bem com a Vida hoje conversa com uma pessoa muito especial, um médico, Ney Fonseca. Se vocês não sabem, esta semana se transcorreu o Dia do Pediatra. E Ney é uma pessoa muito especial para mim e para a cidade. É com ele que nós vamos conversar. Boa tarde, Ney. Há pouco tempo eu falei que íamos conversar sobre crianças. Mas agora, boa tarde, a primeira criança é você. Um prazer grande me encontrar com você aqui. Uma velha amiga de tantas outras eras, e é um prazer estar no seu programa. Ô Ney, quanto tempo de medicina, exercício da medicina na pediatria? Apenas 40 anos, viu? Eu pretendo trabalhar mais uns 60 ou 70, mas nesses primeiros 40 anos, eu cheguei aqui em Natal, nós éramos amigos, eu cheguei no ano de 1969, dezembro, e em 70 eu comecei a trabalhar aqui em Natal. Me diga uma coisa, como foi ser pediatra em Natal com um pai reitor? Foi interessante, principalmente, Ionete, porque logo que eu me formei e vim para Natal, logo no ano seguinte houve o primeiro concurso para admissão de professores da universidade. E meu pai era reitor, recém-nomeado, e eu fui participar desse concurso, para me candidatar como professor. E houve assim, a minha aula, naquela época a gente tinha que dar uma aula pública. A aula que eu dei para a minha admissão foi a mais concorrida, porque havia assim uma espécie de uma fiscalização do filho do reitor que vai fazer a prova, e quase toda a universidade se fez presente, mas eu tive a felicidade de me sair muito bem, não só na aula como nas provas, e ser nomeado logo em seguida professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte por concurso, e onde fiquei até o ano passado, quando me aposentei depois de quase 40 anos de vida universitária. Mas eu gostaria de dizer a vocês que o reitor que nós estamos falando é Janário Fonseca, pai de Ney. Ô Ney, quantas vezes você esteve na reitoria? Olha, na verdade, como eu era e sou muito entusiasmado com a minha profissão, e logo que cheguei e fiz concurso para a universidade, eu me envolvi de tal forma no departamento de pediatria, que eu costumo comentar com os amigos que no tempo que papai foi reitor, eu fui na reitoria uma vez, mas não por nada, porque além de eu não me envolver muito na política universitária, eu era totalmente absorvido pelo meu trabalho como professor no departamento de pediatria. Me diga uma coisa, quais as maiores dificuldades que você encontrou ao chegar em Natal e assumir a sua carreira de pediatra? Olha, na verdade eu cheguei com uma geração de amigos em que havia uma certa transição no exercício da pediatria. Eu vou lhe dar um exemplo. O otoscópio. O otoscópio é aquele aparelhinho que a gente olha o ouvido das crianças. Hoje todo pediatra faz parte do exame rotineiro. Mas quando eu cheguei aqui em Natal, naquela época, os pediatras não faziam o exame do ouvido. Quem fazia o exame do ouvido era o médico, era o otorrino, não é? Mas na minha formação e na dos meus colegas recém-chegados, a gente trazia o preparo e a qualificação para fazer o exame. Então, é um pequeno exemplo de como a gente realmente mudou o exercício da pediatria, quer dizer, deu uma inovada grande, não só eu, mas toda a minha geração de colegas que chegaram vindos da residência pediátrica, né, de modo que a gente encontrou assim uma pediatria, a cidade era bem menor, talvez deviam existir 5 ou 6 pediatras na cidade, não é? E então chegou uma turma assim de mais uns 5 ou 6, nós começamos a trabalhar na universidade e as condições de trabalho eram relativamente satisfatórias para os para o que se dispunha de meios médicos na cidade. Por exemplo, não existia pronto-socorro pediátrico naquela época. Existia um pronto-socorro único que funcionava no Hospital das Clínicas, que era geral, de adulto e de criança. E eu fui com um grupo de colegas que criamos o primeiro pronto-socorro pediátrico
que era o PAP, que funcionava lá no finalzinho da Avenida Deodoro, pertinho do Marista, numa casa que a gente alugou. Diga uma coisa, o que mudou tanto de 40 anos para cá, entendeu? Na pediatria, nos diagnósticos, enfim, no tratamento infantil. Olha, no tratamento infantil, como também no do adulto, a medicina evoluiu muito. Hoje a gente ultrapassou uma fase do controle das doenças infecciosas, graças ao aparecimento das vacinas, que é a arma mais maravilhosa que a gente dispõe hoje na medicina, é a vacina, que é uma coisa que previne o aparecimento da doença, né? Se a gente pudesse ter vacina para tudo, a doença não existiria, né? Então esse foi um grande avanço na pediatria. E aí a gente controlou as doenças infecciosas e hoje as doenças são mais assim relacionadas com os distúrbios de comportamento, não é? A vida moderna mexeu muito, não só com o homem, mas também com a criança. E uma série de doenças, o sedentarismo, a hipertensão, o diabetes, eles estão começando a afetar as crianças. Então hoje a patologia pediátrica mudou completamente. Estão envelhecendo mais cedo, muito né? mais cedo, eles estão se erotizando mais cedo. A criança hoje pela televisão começa a se erotizar muito precocemente, eles estão envelhecendo mais cedo, amadurecendo mais cedo, estão perdendo a infância, estão sendo sedentários, estão ficando muito tempo na internet, nos joguinhos eletrônicos, e a gente precisa dar um basta. Nós, com toda a nossa inteligência, nós temos que fugir desse modelo e tentar voltar ao tempo em que se jogava a bola, em que a criança corria, que tinha infância, não é? Eu acho que hoje os condomínios vão fazer com que a criança, porque protegida, né, dentro de 4 paredes, que hoje tem que ser assim, talvez eu acho que possa voltar. Talvez, Ionete. Você falou na segurança, isso também modificou a pediatria. Eu dou o seguinte exemplo, o banho de sol. O banho de sol era uma tradição, na calçada. Você se arrumava, vestia a roupa do seu bebê e ia dar. Hoje você não pode fazer por 2 motivos. Primeiro, os buracos na camada de ozônio aumentaram de tal forma a radiação que o sol queima logo cedinho. Então você já não pode por isso. E segundo, não pode por uma questão de segurança, que se você for andar na calçada, tem mais nem calçada. Não tem calçada e vem um bandido. Então, hoje a gente dá banho de claridade, como eu chamo. Você, dentro do quarto mesmo, dentro da casa, você abre a janela e o bebê toma aquela radiação, né? Quer dizer, é uma mudança de hábito pediátrico por a questão da segurança, da modernidade. Ney, como a gente está na semana que se comemora o Dia do Pediatra, quando a família deve buscar um outro profissional? Quando é que a criança deixa de ser tratada pelo pediatra? Olha, isso varia muito de profissional para profissional. Eu, por exemplo, respondo quando me perguntam isso, eu digo o seguinte, eu atendo até o indivíduo casar, tá? Até casar. Mas, na verdade, isso é uma brincadeira, querendo dizer o seguinte, que o pediatra, ele assumiu a adolescência. Houve uma época que ninguém ficava, quem é o médico do adolescente? É o médico do adulto ou é o médico da criança? Hoje a pediatria assumiu o adolescente. Inclusive se chama de ebeatria. Pedos é de criança, é pediatria, e ebe é de adolescente, ebeatria é o adolescente. Então o pediatra atende também o adolescente até a idade de 18 anos. Então a partir daí geralmente se encaminha para um médico de adulto. Porém, um pediatra que acompanhou aquele indivíduo durante a vida toda, que conhece tudo da vida daquela pessoa, eu costumo manter um vínculo ainda, mesmo profissional, fazendo uma espécie de triagem. Dependendo do tipo de patologia, por exemplo, se é uma menina e tem um problema ginecológico, você já manda para o ginecologista. Mas os assuntos gerais, e principalmente os assuntos psicológicos, de mente, você que conhece aquele indivíduo mais do que qualquer outro profissional, eu continuo dando uma assistência até que, como eu digo, até casar. Porque quando casa já vem o filhinho, aí eu já passo a cuidar do filhinho e não do pai mais. Com certeza seus pacientes são muito bem cuidados. Na verdade, o pediatra ele leva muita vantagem, porque eu tenho uma frase também que eu acho que deve nortear o exercício da pediatria, é que a criança cura apesar do médico. Ou seja o menos agressivo possível, deixa a natureza agir, que você resolve a maioria dos problemas dessa forma. Ô Ney, cite alguns pacientes seus que estão famosos hoje. Ah, minha querida, olha, todos para mim são famosos, porque eles moram no meu coração, não é? Eu tenho muitas histórias, eu ainda pretendo escrever o livrinho, já plantei a árvore, só está faltando escrever o livro, não é? Já tenho 5 filhos, né? 5 netos, mas todos os meus pacientes são
Eu diria assim que existe um paciente que eu tenho um carinho especial, porque ele representou muito na minha vida, e como é uma pessoa muito conhecida aqui na cidade, na sociedade, eu acho que vale a pena citar, até numa homenagem a todos os meus clientes, que é Serginho Taufik. Né? É um amor, que é um rapaz, hoje é um rapagão, não é? Um senhor, não é? Mas que eu acompanho desde pequenininho, e nós criamos assim um afeto muito grande, um lance de amizade muito grande. E ele, por ser uma pessoa excepcional, né, ele é assim aquela pessoa que eu citaria como meu cliente, mas simbolizando todos os meus pacientes a que eu tanto admiro e tenho relação de amizade. Como foi estar casado esse tempo todo com Silvia Fonseca, que é bioquímica? Você é médico e ela é bioquímica. Casar com Silvinha foi um grande privilégio. Eu digo sempre que o homem tem 2 minutos decisivos na vida dele. O primeiro é quando ele nasce, que ele vai respirar, ou respira direitinho, ou fica com complicação. E o segundo é na hora do matrimônio, quando você dá o sim na igreja, não é? São os 2 minutos cruciais na vida do homem. E eu tive sorte nesses 2 minutos, e tenho sido muito feliz com Silvinha, ela tem sido uma bela companheira. Não é? O fato de trabalhar na mesma área ajuda muito, não é? A gente se conversa, troca ideias. Às vezes eu discuto um caso com ela, eu acho que isso, ao invés de atrapalhar, como muita gente diz, no meu caso ele ajuda, não é? Mas acima de tudo ela foi uma mãe dedicada e que soube, no início da vida, quando nós tivemos 5 filhos, um atrás do outro, um por ano, ela se afastou completamente das atividades e ficou cuidando das crianças até que eles tivessem uma certa idade. Isso foi muito importante, porque a gente pôde manter uma família assim com uma boa base na educação e que se mantém unida até hoje. Quantos filhos estão trabalhando na mesma área? Olha, Raquel é pediatra igual a mim, né? Uma boa profissional. Helena é bioquímica, também trabalha com a mãe na área de saúde. Silvana é psicóloga, também trabalha na área de saúde. E Ney faz engenharia civil, é engenheiro. E Eduardo, administração. Um administra, o outro constrói, e vocês todos vão cuidando da vida, Da vida e dos netos, né? Eu digo sempre que o neto é aquela oportunidade que a natureza dá a gente de nos redimirmos dos erros que cometemos na educação dos filhos. Então, estou achando ótimo você dizer isso, porque eu não tenho ainda vontade de ser avó. Eu acho que eu não errei com o Rafael. Provavelmente, não é? Agora você me deu a resposta para a minha pergunta. Mas eu acho que já estou perto. Daqui a pouco eu chegarei lá. Se Deus quiser, eu espero que sim. Ô Ney, o que é para você estar de bem com a vida? Olha, Ionete, estar de bem com a vida é você ser feliz, não é? Você trabalhar no que você gosta. Eu acho que esse é o grande segredo de você perguntar assim, quando é que eu penso parar de trabalhar? E eu digo que pelos próximos 100 anos eu ainda me vejo trabalhando em pediatria, porque a gente gosta do que faz, né? E ter um bom relacionamento familiar com amigos, não ter planos muito ambiciosos. A gente tem que ter planos, tem que ter uma pitadinha de ambição, mas uma coisa que você possa administrar sem que isso lhe sirva de estresse, de ansiedade, não é? E para mim esse é o grande segredo da felicidade, é saber se contentar com pouco, não é? Ter um grupo de amigos, gostar da profissão, não é? E acima de tudo, não se acomodar e estar sempre querendo melhorar e inovar, principalmente assim com relação ao nosso país, à nossa comunidade, à nossa sociedade, ao nosso estado, que apesar de ir muito bem economicamente, a gente sente que tem muita coisa para se fazer ainda na área social, na área médica. Então, esses são desafios que nos mantêm assim acesos e cada vez mais animados para continuar vivendo. Olha, eu tenho uma gratidão muito grande por Ney e estou muito feliz de hoje aqui o nosso último Ionete Show, porque nós vamos passar a partir de segunda-feira um programa diário de dizer tchim-tchim, Ney é show. Muito obrigado, é um prazer, Ionete, estar com você.